A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não faz batismos infantis. Não é costume nosso. A Bíblia não fala sobre batizar crianças. A Bíblia não aprova esse ato. E a Bíblia também não fala sobre isso. Diante de tudo isso, nós não, obviamente, seguimos essa prática. No entanto, o Senhor Jesus, ao nascer, ele foi dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor. Foi entregue ao Senhor. Né? E eu um dia pude dedicar as minhas filhas, já dediquei várias crianças, e hoje vou ter a alegria e o privilégio de dedicar o Vicente Gomes Braga. E eu penso que o Vicente entre nesse momento acompanhado de seu pai, Marcos Vinícius, e de sua mãe, Marciana Braga. Por favor, tenha bondade. Ele está dormindo ainda, mas eu tive a alegria de visitar esse casal. Marcos, eu pedi que vocês subiram um pouco mais, obrigado. Eu tive a alegria de visitar esse casal há algum tempo e explicar para eles como é que funciona a dinâmica de uma dedicação, de uma apresentação. Eu quero convidar também à frente os familiares que estão acompanhando aqui, né, o Marcos, a Marciana e o Vicente. Por favor, tenham bondade. Muito bem. Muito prazer, viu? Muito bem, Mariana. Nesse instante, queridos irmãos, nós vamos começar com uma homenagem, com um louvor, não é? Cantado em homenagem a Deus, em homenagem também a esse milagre da vida que é o Vicente, para a honra e glória de Deus, por meio da Duda, não é isso? Antes mesmo de ter nome, eu abri os meus olhinhos, eu amei meu rostinho, eu estava no lugar especial que Deus fez para mim. Cerca
Parabéns, Duda. Lindo esse louvor, viu? Muito bem. Coisa linda, né, irmãos? Eu vou até pedir uma saudação JA para Duda, por favor. Olha que legal, né? Muito bem. Parabéns, Duda. Irmãos, Vicente acordou. Na honra e glória de Deus. Mas nesse momento, nós vamos proceder da seguinte forma. Eu vou ler o texto da Palavra de Deus. Depois do texto da Palavra de Deus, vamos fazer uma aplicação a vocês. Depois da leitura do texto, nós vamos ter um voto. A dedicação é um voto que os pais fazem diante da igreja e diante de Deus, de que vão criar o menino, a criança, nos caminhos do Senhor. Depois desse voto, nós vamos ter um ato simbólico aqui, o ato da Bíblia, e depois desse ato da Bíblia, nós vamos ter então a dedicação por meio da oração, não é? De consagração do Vicente. O texto que eu quero ler, Marcos e Marciana, está aqui em Mateus 19, versículos 13, 14 e 15, que diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Marcos e Marciano. Esse texto, ele fala de um episódio em que Jesus estava ali junto dos discípulos e de outras pessoas pregando a palavra de Deus. Naquela época era comum, assim como talvez seja hoje em alguns ambientes, eu cresci em ambiente assim, em que a gente considera assim, se tem muitos adultos e uma criança chega ali, fala, não, criança não pode ficar aqui, porque criança aqui vai atrapalhar. Aqui só tem adulto. Você já ouviu isso aí alguma vez na sua vida? Você já falou também? Não responde, né? E a gente passa por esses acidentes da vida aí. E naquela época era assim, criança não podia ficar, não podia. Quando algumas mães trouxeram seus filhos a Jesus, os discípulos falaram, não é o momento. Agora não, o mestre está falando. Vocês estão atrapalhando. Então, se retire, em outro momento vocês voltam, né? Jesus viu aquilo. Quando Jesus viu, Jesus falou assim, nunca mais façam isso. Jesus os repreendeu, diz a palavra de Deus. Os repreendeu. E fala assim, olha, nunca mais impeçam as crianças de vir a mim, porque o reino dos céus pertence a quem? A elas. A elas. Nunca mais impeçam. Então, essas foram as palavras de Jesus. Aí a Bíblia fala que Jesus impôs as mãos sobre elas, é um ato de oração, impôs as mãos, orou e se retirou dali. O que isso representa hoje para vocês? O que representa? Quando Jesus fala, não impeça as crianças de vir a mim, eu quero fazer uma aplicação direta a vocês como pais, Marciana e Marcos. Todas as vezes que vocês deixarem de contar uma historinha da Bíblia para o Vicente, todas as vezes que vocês deixarem de fazer o culto com o Vicente, culto todos os dias, todas as vezes que vocês deixarem de cantarem ou de ensinar um hino de louvor a Deus, ao Vicente, todas as vezes que vocês deixarem de orar com o Vicente, todas as vezes vocês estarão agindo como os discípulos, impedindo o Vicente de ir a Jesus. Isso é muito sério. E vocês sofrerão uma repreensão de Deus, assim como eles receberam de Jesus. Então, a orientação pastoral é, nunca impeça o Vicente de ir a Jesus. Veja, ele não pode ir sozinho, ele tem que ir acompanhado. Por isso que vocês possam orar com o Vicente todos os dias, que vocês possam ler a palavra, ler uma historinha da Bíblia para o Vicente todos os dias, fazer o culto todos os dias e ensinar hinos de louvor a ele todos os dias. Amém? Muito bem. Diante disso, Marcos e Marciano, vocês estão dispostos nessa manhã a fazerem um pacto diante da igreja e diante de Deus, um voto de criarem um Vicente todos os seus dias e com todas as forças de vocês, única e exclusivamente nos caminhos do Senhor? Sim? Bem, a igreja e a família estão dispostos a ajudarem esses pais, a orientarem também esse menino nos caminhos de Deus? Amém. Bem, diante disso, nós queremos aqui
fazer, primeiramente, um ato simbólico de que ele vai sempre caminhar pelos caminhos do Senhor. Quero convidar a Edna. E eu vou pedir à senhora que te... Isso. Um só o direito. É isso mesmo, tirou certinho. Muito bem. Muito bem. Esse ato representa que ele só vai caminhar por onde diz a palavra de Deus. Amém. Somente pelos caminhos que a Bíblia indicar. Isso é uma grande responsabilidade. Deixa eu entregar aqui a família. E nesse instante nós vamos fazer como Jesus, como aconteceu com Jesus. Quando é uma criança maior, geralmente a gente... Viu, Marcos? Quando era uma criança maior, por exemplo, eu já dediquei crianças assim, como a Duda, não é? De 5 anos. Quando é uma criança maior, a gente não consegue pegar no colo e fazer conforme deveria. Mas, como ele ainda está propício a isso, nós vamos fazer dessa forma. A criança maior, a gente geralmente impõe as mãos. Impõe as mãos. Quanto a ele, nós vamos levantá-lo diante do Senhor. Tudo bem? Então, deixa eu ver se eu ainda sei. Mais ou menos. Aqui nós vamos nos ajoelhar, os irmãos podem permanecer assentados e nós vamos fazer a oração de dedicação. Querido Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho em minhas mãos o milagre da vida. O Vicente Gomes Braga é teu filho, ó Deus. O Senhor o concedeu a essa família. E nós queremos te agradecer pela vida do Vicente. E queremos pedir, ó Deus, ao Senhor, que possa abençoá-lo com o teu Espírito, que possa enviar o teu anjo, e que possa, Deus, principalmente, dar sabedoria a esses pais para criarem o Vicente em teus caminhos. Pai, nesse instante, nós queremos dedicá-lo ao Senhor. Ele é teu. Toma ele em tuas mãos e conduza-o conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, esse é o novo Vicente, para a honra e glória de Deus, amém? Amém. Muito obrigado, família, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.